personalidade de dar recado quando quer. Felipe não é um cara de levar um desaforo, digamos, para casa. Felipe não é um cara de deixar uma coisa mal explicada. Felipe não é um cara de dar a sua versão, de não dar a sua versão nos casos. Então aproveitou ali, microfone, Vitória, eu vou falar, então vou aproveitar aqui, ó. Eu não vou ficar, já está todo mundo noticiando, então aqui, ó, Gagliotti. Você falou que ia falar comigo em 15 dias e mandou recado pelo diretor. Foi isso que ele quis dizer. O Gagliotti pegou e falou, olha, tudo bem, mas não vem dizer que você não sabia, seu ciclo estava encerrado. Isso explica muito porque o Gagliotti não foi falar com o Felipe, porque o Felipe mandou letra, porque o Gagliotti respondeu depois e porque, voltamos lá no ponto do Bruno, o ponto ia muito além, o debate ia muito além de 1 ano, 2 anos, salário, reajuste ou não. Esquentou e... Deixa na próxima entrevista coletiva. Pergunta para o Abel Ferreira. Ele gosta desse tipo de discussão também, vocês vão ver o que ele vai responder. Bom, que ele está suspenso, né, nos próximos 2 jogos. Bom, e o Flamengo, hein? O Galo venceu o Flamengo e colocou mais pressão em cima do Rogério Ceni, olha só. É o momento mais delicado de Rogério Ceni no Flamengo. Risco tão alto quanto depois da derrota para o Ceará por 2-0 em casa no Brasileiro 2020, em janeiro. Na ocasião, o técnico foi mantido após longo debate interno. Desta vez, a diretoria por hora vai pelo mesmo caminho, ainda que a pressão externa seja ainda mais forte. Mesmo que sejam 4 derrotas no Campeonato Brasileiro, Rogério Ceni entende um momento delicado, que deixou bem claro após perder para o Atlético Mineiro no Mineirão. O 9º jogo que nós tivemos, com ausências importantes para o nosso time, esses jogadores vêm se desgastando jogos a cada 3 dias. Hoje foi um jogo contra um adversário duríssimo que vai estar brigando com a gente em qualquer competição que a gente se encontre à frente. Então, assim, eu entendo todas as críticas, as reclamações, mas eu sigo o meu trabalho, cara. Eu sigo fazendo o melhor que eu posso em todos os dias de trabalho lá no CT. O lado financeiro entra na conta. Demitir Rogério significaria uma nova rescisão e contratar outro profissional. Mas não é o principal. As opções também são escassas no mercado. A diretoria calcula os passos certos pela recuperação do Flamengo a poucos dias das oitavas de final da Libertadores. Aposta na volta dos convocados Everton Ribeiro e Gabigol para que Ceni tenha um elenco completo e o time enfim possa ressurgir. Grandes reforços ainda são improváveis, por mais que o técnico já tenha pedido até mesmo publicamente. Por hora, Ceni fica, mas só mesmo vitórias, no plural, para amansar o ambiente e fazer com que o Flamengo atravesse a tempestade. Por enquanto, sem sinal de bonança. Na tela, números do Gabigol. Falta o amuleto ou centroavante, hein? Gabigol tem sido destaque ou desfalque nos piores momentos recentes do Flamengo. Então ele não estava quando o Flamengo foi goleado pelo São Paulo, 4-1, brasileiro do ano passado, nem na derrota para o Galo, também ano passado por 4-0. Também não estava na Copa do Brasil, na eliminação 3-0 para o São Paulo, nem na eliminação da Libertadores para o Racing, e agora nessa fase de 4 derrotas em 8 jogos do Campeonato Brasileiro. A gente imaginava, até, né, André, eu pelo menos imaginava que com o Pedro essa ausência seria menos sentida, mas está sendo muito sentida, André. Ele é o principal jogador do time, é o jogador determinante do Flamengo, é o jogador que preocupa os adversários. Eu acho que essa responsabilidade já foi, especialmente no setor de ataque, mais dividida com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vem alternando momentos. Também a presença do Arrascaeta, em termos de importância para o funcionamento do jogo, evidentemente precisa ser considerado. O Arrascaeta é um jogador muito acima da média, preocupa também demais os adversários do Flamengo, mas eu acho que o cara que simboliza o poder desse time e os perigos que ele causa é o Gabriel Barbosa. E a ausência dele machuca demais. O Pedro, como a gente vem falando aqui, tem um retrospecto de aparições quando o Gabriel não está, que é muito bom, mas isso não significa que todas as vezes que ele entrar em campo ele vai deixar 2, vai fazer gol de letra, vai dar passe para gol, como nós já ouvimos fazer com interessante frequência nos últimos tempos, nesse período maior em que o Gabriel ficou afastado do Flamengo. Mas não é uma coisa que vai acontecer sempre. Então é difícil. Eu acho que o Gabriel ele é muito também
e principalmente, é claro, pela capacidade dele como finalizador. Ele é um problema constante e quando ele não está, o Flamengo é muito diferente. Ô Pedro, qual o peso então da ausência do Gabigol nessas derrotas aí que a gente colocou na tela? É muito grande? Além de tudo isso já comentado, né, ele é enorme, Marcelo, ele é muito grande mesmo. Tem uma outra situação. O Gabigol é o cara desse elenco que aparece nos momentos mais difíceis. O Gabigol é o cara que gosta de jogo grande, é o cara que gosta de decisão. O Gabigol é o cara que gosta de resolver uma crise. Então, obviamente, um cara desse tamanho, dessa personalidade, num momento de, 3, 4 derrotas, e num momento de crise, questionamento, de protesto, de barulho, faz muita falta. Vai muito além da situação técnica em campo e da qualidade para finalizar. É um cara que domina essa crise, vamos dizer, no peito e sai jogando. Então não tem como nem mensurar a falta que faz o Gabriel. E entendo, mais ainda, corroboro, porque que a diretoria deve sim pensar em esperar uma volta de um Gabriel para uma avaliação, esperar um momento mais oportuno para querer falar em demitir ou não, esperar um momento em que não faça simplesmente uma troca de cabeça quente por pedido de torcida para entrar qualquer outro treinador, interino que seja, para voltar o Gabriel, retomar um caminho e fazer uma autoavaliação, uma autocrítica e depois falar talvez não precisasse tomar aquela decisão lá atrás. Então acho que o momento é assim de esperar intenções todas que são necessárias por causa dos jogadores ausentes e tudo mais. Prefere-se tomar o campo. E nesse caso, o Rogério tem assumido culpas aí praticamente desde que ele chegou. Então, a preocupação eu acho que é legítima e faz total sentido pelo nível de jogo que o time apresenta. Isso não é suficiente para ganhar a Libertadores, nem para se aproximar das fases decisivas. Agora o torneio já entrou no território em que uma atuação ruim pode colocar tudo a perder e o Flamengo não mostra. Por isso que eu uso a palavra frustrante. O Flamengo não mostra um nível de futebol capaz de alimentar uma esperança, alimentar uma confiança no seu torcedor, mesmo que a volta de jogadores esteja aí já prestes a acontecer. Então, eu acho que o problema é o nível de jogo do time. Não é necessariamente uma má fase. É um retrato do Flamengo atual, devastado pela ausência dos seus principais jogadores por um tempo muito longo. Isso não é culpa do Rogério, não é culpa do presidente do Flamengo, embora ele seja uma das pessoas que compactuam, concordam com tudo que está aí, em termos de calendário, cenário, estrutura. Ele vai estar sorrindo, mas a pressão vai ser ainda maior, né? Porque a cobrança vai ser muito grande para bons jogos e bons resultados, principalmente.